torna-se para muitos uma porta fechada um grande problema. Porta fechada para muitos é vergonha, é escassez, é dor, é tristeza, é desespero, é falência, é ruína e para muitos até mesmo o fim. Porta fechada, vou repetir, para muitos é um grande problema, porque não consegue ver o que Deus tem para ele atrás da porta fechada. Já posso só ir embora só com essa. Porta fechada para muitos, vou repetir, é uma vergonha, é uma derrota, é uma frustração, é uma falência, é uma escassez, é uma tristeza, é uma... Aumentar aqui? Está baixo? Estão dizendo lá atrás que está baixo. E agora? Está brincando. Ele vai aumentar a PA aí para vocês. Então eu estou bem educado hoje. Até agora, né? Vamos lá. Então, porta fechada, embora pareça ser um problema, para nós que somos cristãos, essa porta não é um problema. É apenas um instrumento de Deus, para que Deus possa cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Preste atenção. Se no início, pela reação de vocês, eu vou saber se você está compreendendo ou não. Se vocês compreenderem só o início, eu termino 7h30. Não precisa de mais. Então preste atenção, começando agora, você que está em casa também. A palavra do Senhor nos diz que após Jesus ser batizado, após ele ser tentado e vencido todas as tentações, Jesus sai. E saindo ele vai começar a separar algumas pessoas que se tornarão seus discípulos. São 12. Dentre esses 12 eu quero citar 3: Pedro, Tiago e João. E por que eu quero citar esses 3? Porque a palavra do Senhor me diz que Jesus andando à beira do lago de Genezaré, alguns falam mar, outros falam lago, Jesus avista 2 barcos. O primeiro barco é de Pedro. A Bíblia diz que Pedro está consertando a rede. O outro barco é de Tiago, é também de João, filho de Zebedeu com Salomé. A Bíblia diz que eles estão lavando as redes. Porém a palavra do Senhor me diz que o Senhor vai fazer um convite para ambos. E o convite não é diferente. O convite é para seguir o Senhor. Jesus entra no barco de Pedro e diz: segue-me. Ele seguiu. Jesus também vai dizer para Tiago e João: segue-me. E a Bíblia diz que eles aceitam o convite. E quando eles aceitam se você não pegar, eu vou ficar aqui até meia-noite. Jesus então chama Pedro, Tiago e João. Ambos têm o mesmo trabalho. A Bíblia diz que quando Jesus chama, eles atendem o chamado do Senhor, deixa tudo e segue Jesus. Quando Jesus faz o convite para Pedro, Tiago e João, Jesus está fechando uma porta. E qual a porta que o Senhor está fechando? A porta do trabalho. Eles vão deixar tudo para seguir Mas quando o Senhor faz o convite e fecha essa porta do trabalho, logo em seguida uma outra porta vai abrir. Eu vou embora, Samanta. Eu vou embora, André. Vou embora para os braços do Senhor. Se o Senhor não pegar, você não vai ser mais coordenador. Cris, ouça isso. O convite foi feito para nós. Nós aceitamos o convite, ouvindo o chamado de Deus, a voz de Deus. Aceitamos. A Bíblia diz que eles aceitaram. Portas fecharam para nós. Uma porta fechou para eles, a porta do trabalho. Mas a Bíblia diz que logo em seguida uma outra porta abriu. Qual a porta que abriu?
Vereadora, qual porta abriu? A do céu. Por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor me diz que o Senhor vai dizer: Pedro, a partir de hoje, você será pescador de almas. A porta do trabalho fecha, terrena, mas a porta do céu se abre. Segura. Os anos se passam, e a Bíblia vai me dizer que por Jesus ter sido morto, mesmo ele ressuscitando, os discípulos vão se dispersarem. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João vão voltar ao trabalho. A minha pergunta é: a porta que Deus fecha, o homem abre? Então para que Pedro, Tiago e João foram voltar a pescar? Se a porta que Deus abre e a porta que ele fecha, então por que você está insistindo naquela porta que Deus fechou? A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João voltaram com o barco para pescar e nada apanharam. Por quê? Porque Deus está mostrando para ele: ô Pedro, ô Tiago, ô João, quem fechou essa porta aí fui eu. E essa porta, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha habilidade, por mais que você tenha todos os instrumentos que você precisa, esse conhecimento, os instrumentos que você tem, a habilidade que você tem, não abre a porta que eu fechei. E assim é você. Deus já falou para você que não tem mais jeito, mas você está insistindo. Deus já falou para você: fui eu que fechei, e você está querendo insistir naquilo que Deus fechou. A Bíblia diz que eles estão no mar. A Bíblia diz que de repente quem aparece? Jesus, andando à beira da praia, com um pão e com peixes já assado. E ele vai perguntar: porventura tem alguma coisa para me comer? Eles vão dizer: Senhor, nada apanhamos. Por quê? Porque quem fechou a porta? E como que eles vão ter resultado se quem fechou a porta não quis abrir? Você está querendo resultado aonde Deus não vai dar, porque a porta foi Ele que fechou. E quando Ele fecha a porta, a sua habilidade não abre, seu conhecimento não abre. O instrumento que você usou um dia não serve mais, não consegue abrir. Você pode ter a chave de lá, mas não abre. A Bíblia diz que eles estão pescando e nada apanharam, até que o Senhor diz: lança a rede de novo. Tá aí, eu vou embora se você não pegar essa aí, tá aí. Se você não pegar essa aí, eu vou embora. Quando o Senhor fez o convite para eles seguir, o Senhor fechou a porta do trabalho. Agora eles estão querendo retornar uma porta que Jesus fechou. Eles retornam, pode até retornar, mas não quer dizer que vai ser a mesma coisa. Retornaram, nada apanharam, mas quando o Senhor disse: lança a rede à direita do barco, a Bíblia diz que eles tiveram pesca maravilhosa. Por quê? Porque é o único que tem o poder de abrir a porta que fechou. E eu vou perguntar: quem abriu essa porta para você? Foi Deus ou foi o homem? Porque se foi Deus, só Deus pode abrir. Mas se for o homem que fechou, Deus abre. Se foi o homem que abriu, Deus fecha. Mas se Deus abriu, o homem não fecha. Se Deus fechou o homem, não abre. Eu pergunto: porta fechada é problema? Porta fechada é só instrumento de Deus, para que a porta do céu se abra, para você ter experiências com Deus. Ouça, a Bíblia diz que no decorrer da caminhada do Senhor, Pedro vai ser preso. Uma porta fecha para ele, porta
da liberdade. Eu pergunto, a porta do céu fechou? Não. Por quê? Porque quem fez o convite para ele não foi homem, foi? O que Deus falou? Será pescador de? Eu pergunto, Pedro foi preso por quê? Porque pregava a? O que o Senhor então disse? Seu Pedro, você foi preso pelo homem, mas eu vou enviar um anjo aí. Porque essa porta aí não foi homem que abriu, fui eu que abri. E eu zelo para cumprir com a minha palavra. A Bíblia diz que o anjo vai lá e tira Pedro de lá. Agora a palavra do Senhor diz que eles estão querendo matar Tiago, mas não conseguem ainda. A Bíblia também me diz de João, filho de Zebedeu. A Bíblia diz que ele, por pregar a palavra, ele vai ter a porta fechada. Eu vou repetir isso aqui para você entender de uma vez por todas. Nós que somos cristãos, não podemos olhar para a porta fechada como um instrumento para a nossa derrota. Porta fechada é um instrumento de Deus para nós enxergarmos aquilo que ninguém vai enxergar. Porta fechada é um instrumento de Deus para nos direcionar, nos orientar, coisas que homem nenhum pode fazer. É com a porta fechada que você vai ter revelações que homens não tiveram. Agora você entende porque o Senhor diz, entra para o quarto, fecha a porta. Porque não é com a porta aberta, é com a porta fechada. Porque com a porta fechada, você dá mais atenção a Deus. Com a porta aberta não. Então é necessário Deus fechar a porta para que você se volte para Ele novamente. A Bíblia diz que João é condenado a uma ilha chamada de Patmos. Quero dar um nome a essa porta. Porta fechada por nome de Patmos. É uma ilha. Aparentemente é o fim. Aparentemente é o fim de João. Porém a Bíblia me diz em Apocalipse no capítulo 4. Que quando o homem fecha a porta do céu não é fechada para o homem. Ei, capítulo 4, João vai dizer, eu vi uma porta aberta no céu. E aonde ele está? Numa porta fechada. Ei, essa porta que Deus fechou para você é só para você ter algumas revelações que nenhum outro Deus possa te dar, a não ser o próprio Deus verdadeiro. João está numa ilha, condenado, e a Bíblia diz que ele vai ver aquilo que ninguém mais viu. Ele vai ouvir aquilo que outros não ouviram. Mas para isso é necessário a porta ser fechada. Então não reclame quando a porta for fechada. Seja por homem ou seja por Deus. Porque se for por homem, Deus abre. Se for por Deus, se Ele quiser manter fechada, Ele vai manter fechada. Se Ele quiser manter aberta, Ele vai manter aberta. O que você precisa é entender que tem um propósito. E o propósito maior não é o seu. O propósito maior é o de Deus. Eu quero ler para você que reclama que a porta fechou. Você que está em casa, que reclama que a porta do trabalho fechou, que a porta da felicidade fechou. Eu quero ler para você o que aconteceu com João. Olha só o que diz. Apocalipse capítulo 1, no versículo 9, diz assim: João dizendo, eu João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, no dia de sábado, é o sabá aqui. No dia de sábado, eu me encontrava preso, condenado, com todas as portas da terra fechadas para mim, mas não a porta do céu. Essa nunca fechou para mim. Olha o que ele vai dizer. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, com a porta fechada. Ele se encontrava no Espírito, não era na carne. Pare de reclamar se você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. E mesmo que você saiba o propósito de Deus para a sua vida, deixa Deus fazer como Ele quer e não como você quer.
Pare de reclamar. Comece a ver por trás dessa porta o que Deus tem preparado para você. João está numa ilha no dia de sábado. Ontem, o que você fez? Dia de sábado, você estava preso? Eu não. Você estava preso? Alguns aqui foram para o shopping, outros foram para o rodão, outros foram para a festa. João estava onde? Numa ilha, isolado, cercado pelo mar, sem poder sair. Mas a Bíblia diz que ele estava olha só, achei-me no Espírito e ouvi. Opa, porta fechada me faz ouvir? Faz. Olha só, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Voltei-me ver para ver quem fala comigo. Voltando, vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros alguém, semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Numa porta fechada, ele viu o Filho do Homem, o Deus Todo-Poderoso. E não apenas viu, ele também ouviu a voz, como o barulho de muitas águas. Ele também vai ter orientações e direcionamentos de Deus, para que ele possa escrever as igrejas que estão em liberdade. Os homens acharam que fecharam a porta do Evangelho para João na terra. Só que eles esqueceram que quem chamou João para pregar a palavra é aquele que tem o controle de todas as coisas. Eu creio que você não entendeu por que a porta se fechou, ou porque a porta pode se fechar na sua vida. O que Deus está querendo com você é que você tenha um maior relacionamento com Ele, para que Ele possa entregar a você aquilo que Ele te prometeu, e até mesmo além daquilo que Ele te prometeu. João estava preso, e eles pensaram, não tem como mais ele anunciar a palavra. O Senhor diz, escreve à igreja, as 7, e diga para cada uma delas como eu estou, o que eu sinto e o que elas têm feito comigo. Ele estava com a porta, mas tinha Deus. A porta fechou, mas o Espírito Santo estava com ele. A porta fechou, mas Deus não deixou de falar com ele. Deus não deixou de orientar ele. E a Bíblia diz, está aí, pega sua Bíblia se tiver, Apocalipse, capítulo 4, vamos ler. Acho melhor ler. Capítulo 4, olha o que diz. Depois destas coisas, olhei, e diante de mim estava vamos embora. 7:24. Sabe o que vocês fazem quando a porta fecha? Vocês choram, reclamam, murmuram e questionam. João está dizendo, fui condenado por uma verdade, fui condenado por pregar a palavra, estou preso como se fosse um criminoso dos piores, mas nem por isso eu reclamei, eu murmurei. Eles estão dizendo que é o meu fim, mas eles tampouco sabem aquilo que Deus tem preparado para mim atrás de uma porta fechada. Na hora que eu ler ali para você, você vai entender. A Bíblia diz no capítulo 4 que ele está numa ilha de Pátmos, mas ele está vendo uma porta. Eu pergunto para você, o que o Senhor falou para Natanael?
Só por você crer que eu te vi debaixo de uma figueira, eu vou dizer para você o que você vai ver: anjo de Deus subindo e descendo neste lugar. Quem é outro que viu, senão Jacó? Uma escada que dava do chão ao céu, e ao lado dele o Senhor dos Senhores, e ele então foi e lutou com o Senhor depois. Quem foi? Jacó. E agora? João. Está vendo uma porta aberta? Olha o que ele vai dizer: a voz que eu tinha ouvido no princípio. Entendeu não? Entendeu não? Sabe o que João está dizendo? A porta fechou para mim, mas a voz que eu estou ouvindo nessa porta que eles fecharam para mim é a mesma. Qual? Aquela que um dia passou no lago de Genezaré. Eu estava lavando as redes e ele diz: segue-me. Ele está dizendo, é a mesma voz do início. Quando o Senhor o chama, é o mesmo Deus que está falando com ele dentro de uma porta fechada. Quem falou para você que Deus não fala na porta fechada? Quem falou para você que Deus não dá orientações para você através de uma porta fechada? Quem é que falou para você que Deus não revela coisas de outras pessoas, de outras igrejas, com a porta fechada para você? Quem é que falou? O Senhor está mostrando através de João o que Ele faz através de uma porta fechada. Porta fechada para nós não é derrota. Porta fechada é milagre, é revelação, é direcionamento, é orientação de Deus para nós e para os outros também. Olha só o que Ele vai dizer. Olha só. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante ao jaspe, ao sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro parecia o rosto de um homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e o que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra, graças àquele que está sentado no trono, o que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, e digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade Ele criou todas as coisas. Porta fechada, porta aberta, quem criou foi Ele. Todas as coisas, por tua vontade, elas existem e foram criadas. Eu pergunto para você, aonde João estava quando ele teve essas revelações? Aonde ele estava? Numa ilha.
que para muitos era o fim dele. E talvez você achou que essa porta que fechou para você seria o seu fim. Talvez as pessoas que estão à sua volta também tenham pensado a mesma coisa. Mas o Senhor está mostrando para você que só é o fim para aqueles que não conseguem enxergar o propósito de Deus através dessa porta fechada. Porque quem consegue enxergar o propósito de Deus através dessa porta fechada, ele não reclama, ele não murmura. Ele espera com paciência no Senhor, porque sabe que o Senhor vai satisfazer o desejo do coração dele. Eu já vou encerrar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse. No capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. João está onde, amados? Na ilha. Numa porta. Olha o que ele vai ver. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu passou e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: esse é o propósito de Deus aí para vocês. O que eu vou ler agora. Está reclamando da porta fechada? É porque você não entendeu que Deus tem coisas novas para fazer através da sua vida. Fala para esse irmão, você que pare de reclamar com a porta fechada. E olhe aquilo que Deus tem preparado para você através da porta fechada. João está onde? Na ilha. Olha o que Deus vai falar com ele. Estou, João, fazendo novas todas as coisas. Ô João, para eles é o fim, mas eu tenho algo para revelar a você. E eu quero que você anote. Porque quando alguém se encontrar numa situação igual à sua, João, eles vão lembrar disso aqui. Que porta fechada não é derrota. Porta fechada é um instrumento meu para poder falar com eles coisas que eu não falarei com outros. E para você, João, eu quero dizer: diga para o meu povo que eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Sabe o que ele está dizendo para João? Ô João, tudo que eu estou dizendo aqui a você é verdade, embora a porta tenha fechado para você. E aqui eu encerro, lembrando de João. Um dia saiu ele para pescar. Como de costume, saiu para o trabalho. Como muitos de nós aqui, saímos para o trabalho. Porém nesse dia, nada apanhou. Lavou as redes, estava com seu irmão, estava com seu pai, sua mãe em casa, até que Jesus aparece. Talvez aconteceu isso com você. Saiu como um dia comum, achando que aquele dia ia ser mais um dia comum, e Jesus apareceu na sua vida. E quando Jesus apareceu, Ele apareceu para mudar a sua vida, como também apareceu na minha para mudar a minha vida. A Bíblia diz que Ele vai então chamar Tiago e João. Zebedeu vai dizer: o que vocês estão esperando? Esse aí é o Messias, sigam-o. A Bíblia diz que eles deixaram tudo. Eu não sei qual é o seu tudo, mas eu sei que vocês deixaram algumas coisas e estão deixando algumas coisas por causa do Senhor.
Talvez não somos como Tiago e João e Pedro, que deixou empresa, deixou amigos, deixaram esposa, porque a Bíblia diz que Pedro tinha sogra. Deixaram os instrumentos de trabalho e seguiram o Senhor porque o Senhor os chamou. Então eles acreditaram no Senhor, confiaram no Senhor. Ao longo da caminhada, verdadeiramente aprenderam a amar o Senhor por aquilo que Ele é. Assim também somos nós. Nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, estamos aprendendo a amar o Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Mas quando Ele faz alguma coisa, a nossa fé aumenta. Quando eles começaram a ver o que Jesus fazia, aqueles homens passaram a dizer: até pelo Senhor eu morro. Porque o único que pode fazer aquilo que Ele fazia era só o Filho de Deus. O que Ele faz na nossa vida, através na nossa vida, é só Deus, para permitir no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. João, para quem não sabe, é aquele que um dia, que viu as pessoas em Samaria não aceitar a palavra, e vai dizer para o Senhor: Senhor, por que nós não oramos para que fogo do céu desça e consuma todos que não querem aceitar a tua palavra? É esse João, esse mesmo João, que largou tudo, que teve a porta fechada, não por Deus, pelos homens, por pregar a palavra, que teve essas revelações. Se Deus não tivesse permitido fechar a porta para ele, talvez nós não teríamos o que nós temos hoje. O que é que nós temos? Acontecimentos que ainda vão acontecer, mas que nós já sabemos que vai acontecer. E eu pergunto: você ainda vai continuar reclamando da porta que fechou? E se você continuar reclamando e reclamando, é porque você não quer a porta do céu aberta, você quer a porta da terra aberta. Agora lembre-se, que a única porta que te faz levar para junto de Deus Pai é Jesus. Ele diz que Ele é a porta. Ele é o único mediador entre Deus e nós, homens. Então eu faço um pedido a vocês: pare de reclamar. E peço o Espírito Santo para mostrar a vocês o que Ele tem através dessa porta que fechou. Outra coisa, eu gosto de ensinar isso aqui, embora muitos não gostam, porque a maioria não gosta de orar e acha mais fácil pedir os pastores para orar. Ou a irmãzinha do coque, ou o irmãozinho. Preste atenção. Qual que é a ordem do Senhor? Para Moisés, suba ao monte. E para nós? Entra por... Agora você já prestou atenção? Que ele diz: entra para o quarto e fecha a porta. Por quê? Porque quando você fecha a porta, não tem nada que te atrai a não ser Ele. Enquanto a porta estiver aberta, o celular está tocando, mamãe está chamando, papai está chamando, outros estão atrapalhando, mas quando a porta fecha, parece que você está isolado. Só que é nessa hora que Deus quer mostrar que Ele está conosco. Aí por isso que Ele diz: entra para o quarto e fecha a porta, que em secreto você fala comigo e eu vou recompensar. Só que a recompensa dele não é no secreto, é diante de todos. A nova Jerusalém que vai descer, eles verão. O que João narrou, o que João relatou, vai acontecer. O Senhor vai vir em breve. Breve vem, venho sem demora. E retribuirei cada um segundo as suas. Todo olho verá, toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Aquilo que Deus está mostrando para João foi através de uma porta que os homens fecharam para ele. Você sabia que tem porta que Deus permite um homem fechar? Embora você ache que é uma injustiça de Deus, Deus só está querendo atrair você para coisas mais profundas. Só que você não entende. Sabe por que você não entende? Porque o seu coração não está no Senhor. Seu coração está ainda nas coisas da terra. Porque aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Como diz um professor de matemática, a ordem dos fatores não altera o produto ou o resultado. Então grave isso. Entra para o quarto. Fecha a porta. Porque você vai ver a porta do céu aberta para você. Tenha uma semana abençoada. Deus não disse que Ele não vai permitir fechar a porta. Ele está mostrando para você
que você precisa ver o que Ele tem preparado para você, através dessa porta que fecharam para você. É só isso, mais nada. Fica de pé.